quê? É um encontro de leveza, não é? Para levar até vocês um pouco de, sabe, tranquilidade, um pouco de reflexão, para expandir a consciência, ok? Porque um dos grandes pilares para a gente evoluir, para a gente conseguir realizar os nossos sonhos, né? Os nossos desejos. Então, o principal é o quê? É expandir a consciência. Quando a gente expande a consciência, a gente começa a ver as situações de uma forma diferente. Entenderam? Ok? Então, eu costumo usar até uma história, né? De uma pessoa que a pessoa me contou uma vez. Que ela morou muitos anos, né, numa casa, num bairro assim, bem no subúrbio, né, assim, da cidade. E só que quando ela morava lá, ela foi criada, né, a infância toda, até a adolescência, né? E quando ela completou 18 anos, ela teve vontade de estudar em outro lugar. Então, ela conversando com os pais dela, ela falou, puxa, eu queria fazer um curso, né, eu queria entrar na faculdade e fazer a faculdade, a universidade em outra cidade, né, até uma cidade maior, porque ela sempre viveu naquele bairro, sabe? Então, ela nunca tinha saído daquele bairro, a não ser assim, para visitar algum parente, não é? Mas ela nunca tinha saído mesmo para vivenciar, não é? Para viver em algum lugar diferente. E aí o que aconteceu? Tudo bem, deu tudo certo, os pais dela, né, concordaram, tudo. E ela foi morar numa outra cidade. Ela foi morar no outro lugar, não é? E, quer dizer, um lugar maior, né? Um lugar mais, vamos dizer assim, evoluído, né? Um lugar, um bairro assim com muitas coisas diferentes, diferente de tudo que ela já tinha visto. Então ela começou a estudar, então ela conheceu pessoas novas também e nesse lugar ela vivenciou tudo aquilo. Quando chegou, né, e passou um ano, e ela voltou para casa lá dos pais para passar férias, né, para ela aproveitar o período de férias. Então ela voltou, ela foi visitar os pais. Então quando ela chegou na rua onde ela morava, ela olhou assim para a rua, né, ela morava assim bem no final da rua, e ela olhou para a rua e ela falou, nossa, que diferente! Eu vivi aqui a minha infância toda, a minha adolescência, né? Uma parte da minha adolescência, e eu não tinha noção. Então, o que ela explicou? Ela disse que quando ela morava lá, que ela era pequena, era mais nova, para ela era tudo grande, para ela a casa dela era grande, a rua também era larga, o bairro. Então, a noção que ela tinha ali do bairro onde ela morava, era que era uma coisa assim grande, né? Por quê? Porque era aquele universo que ela conhecia. Quando ela volta, depois de um ano, né, para passar as férias com os pais, ela começa a ver que a rua super estreita. Então ela começou a falar, nossa, Fátima, a rua, eu achei a rua tão estreita, apertadinha, sabe? As casas também apertadas. Quando eu cheguei lá na casa dos meus pais, né, foi a minha casa, a casa onde eu fui criada. Eu cheguei lá e eu vi a casa pequena, tão apertada, né? A gente viveu ali tantos anos. Ela falou, nossa, mas que coisa diferente, não é? Então, o que eu disse para ela? Sabe o que aconteceu? Você expandiu o seu horizonte, sabe? Porque o seu horizonte antes o que era? Era a casa, era aquilo ali que você conhecia, não é? Você conhecia aquele mundo ali. Então, para você, aquilo ali era grande, não é? Era tudo assim, legal, tudo, né? Quando você saiu dali,
você começou a conhecer um outro mundo, entendeu? Talvez até mais tecnológico, né? Mais evoluído, com mais opções, né? Então, quando você volta, aí você percebe, sabe essa diferença? É o quê? É a expansão da consciência. Quando eu falo aqui, precisamos expandir a nossa consciência para que a gente consiga viver experiências legais e para a gente aprender, sabe? Aprender também a ver as coisas que estão à volta, não ficar só naquele mundinho nosso. Quando a gente não expande a consciência, a gente só fica aqui, né, com a noção que a gente tem, que é uma noção às vezes restrita, é uma noção muito restrita e a gente não consegue ver mais do que isso. E às vezes a gente até se conforma com aquele pouco que a gente tem. A gente acaba se conformando com aquilo, sabe? Agora, quando expande, que você começa a ver que tem mais coisas, sabe, no universo, tem mais coisas para aprender, tem mais coisas para vivenciar, aí você vê como é grande, né? Como é grande esse mundo, como é grande o que a gente tem que aprender ainda. Então, quando acontece isso, é porque a pessoa expandiu a consciência. Agora ela tem noção de quanta coisa ela pode aprender ainda, quantas oportunidades ela vai ter. Quando ela era menor, que ela vivia ali naquela casa, ela não tinha noção do que ela podia aprender, entenderam? Então ela estava ali, aquilo ali para ela era suficiente, né? Tava bom. Agora quando ela saiu, que ela expandiu, que ela viu, tem mais coisa, tem um universo enorme, né, de possibilidades, aí ela começou a ver o que tinha realmente mais, sabe? É isso que a gente precisa fazer, expandir a consciência, é você abrir os olhos, sabe? Abrir os olhos para as oportunidades que aparecem. Entenderam? Não que você não vai dar valor para o que você já tem. Entenderam? Não é isso. Não é que também que você vai achar que o que você tem é pouco, não, eu preciso de mais, de mais. Não é assim. Tudo bem, é você querer mais, tá? Não é errado você querer mais, certo? Não vai achar que, porque eu quero expandir mais, eu quero ter mais coisas, então, mas isso é errado, eu não posso, né? Eu preciso me conformar com o que eu tenho, então, sabe, aquela coisa, né, que a gente foi ensinado, né? Entendeu? Não tem nada de errado você querer mais, sabe? Você querer ser rica, ser rico, você ter coisas, não tem nada de errado. Agora, é você querer isso, mas você agradecendo o que você tem hoje, tá? Sendo grata pelo que você tem. Por quê? Porque o que você tem hoje é um meio, né? É o que você tem para você evoluir. Você está no caminho. Então eu costumo dizer aqui que o importante é quem você se torna no caminho. Às vezes você está perseguindo um sonho, né? Você está atrás do seu sonho, mas o que acontece? Nesse caminho aí, você vai evoluindo, você vai aprendendo, vai, sabe, descobrindo coisas. Isso já é uma expansão da consciência. Entenderam? Mas o quê? Mas agradecendo o que você tem. Tudo bem, é isso que eu tenho hoje, são essas condições que eu tenho. Então eu agradeço muito essa casa que eu tenho hoje. Tenho essa casa para morar, que bom, né? Porque é o que eu tenho hoje. Mas eu sei que eu posso ir muito além. Entenderam? Agora, é diferente de quando você fala, puxa, eu só tenho isso, sabe? Só essa merreca de salário, só essa casa pequena que, não dá, sabe, tal. Eu quero mais, eu quero mais. Você não está agradecendo o que você tem. Então, se você começa a falar essa casa pequena que não serve, sabe, tal, você está dizendo o quê? Está menosprezando essa casa
E você vai ter mais disso, porque no universo é assim, o universo é abundante. Ele manda mais daquilo que você está vibrando. Quando você começa a olhar somente aquilo que você não tem, entenderam? Você começa a ver, puxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não consegui isso ainda, sabe? Aí tá difícil, o meu carro que eu ainda não tive, eu preciso disso, eu preciso de tanta coisa. Você está vibrando nisso, você está vibrando na escassez, na falta, entenderam? Agora, quando você pensa, puxa, sabe, um carro, ai, o meu carro novo, ai, que bom, nossa, que bom quando eu, né, comprar minha casa, quando eu conseguir aquele emprego, sabe, nossa, que coisa boa que vai ser, que legal. Aí você está vibrando como? Você está vibrando na prosperidade, na possibilidade, né, de você ter. Entenderam como que é? Entenderam a diferença que dá?